Oi, gente elegante, bonita e amada desse canal. Quanto tempo que eu não venho aqui falar com vocês? Muito tempo, né? Então, eu senti no coração vir aqui conversar com vocês, porque no YouTube eu já não posto há uns 4 anos. Não tem, eu acho que tem 4 anos que eu não posto nenhum vídeo meu, né? E depois, né, de eu ter feito aquela entrevista que vocês viram, que eu fiquei com bastante medo, assim, eu falei, acho que o pessoal não vai gostar eu fiquei com receio, né, de o pessoal falar que eu, né, na verdade é uma casa muito pequena com muitas coisas, porque eu gosto, né, eu fui fazendo o meu jeitinho, que esse era o meu desejo mesmo, porque eu sempre gostei dessas coisas. E acabou que eu acho que, nossa, muita gente, foi uma recepção muito gostosa. Eu não imaginei que fosse ter essa repercussão, eu levei um susto, até mesmo pela quantidade de views que bateu em tão pouco tempo. Se não me engano, hoje está tá 90, quase 100 mil views em 2 semanas. Então eu estou muito feliz que muitas pessoas se identificaram comigo também. Nossa, o carinho das pessoas das mensagens que eu li, tanto no Instagram, quem me adicionou e também quem me adicionou no YouTube, que foram mensagens assim, muito carinhosas. Muitas mulheres se identificaram comigo por causa também da idade, né? Que, né, a gente acaba tendo um pouquinho mais de idade e morando sozinha. Outras falaram que você é mineira. E outras. Não, teve uma que me emocionou muito, que ela mora em Portugal, se não me engano. E ela contando a história dela, que não vou falar nome, mas ela contou que mora numa casinha pequena também em Portugal, porque, como todos sabem, quando a gente vem morar em outro país, não é fácil a gente conseguir um lugar para a gente poder ter o nosso canto, né? Que na verdade o intuito desse canal é mostrar isso, a gente ter a nossa casinha longe de casa e contar a nossa história também, fazer a nossa história também em outro país, mesmo longe de casa. E aí ela contou que quando viu a minha história, que viu a entrevista lá no Molder, ela se identificou porque ela não dava valor na casinha dela. Ela falava assim que a casinha dela era muito pequena, não vou fazer isso, não vou fazer tal coisa. E eu tô aqui dizendo porque tem um menino passando aqui toda hora com o cachorro, brincando com o cachorro, fala com o cachorro. E aí tá jogando coisinhas pro cachorro brincar. Mas ela disse que a partir né, do meu vídeo, ela começou a olhar para a casinha dela com outros olhos, né? E começou a decorar e até me pediu, né, assim, ajuda e algumas também, me ajuda a decorar minha casinha, me ajuda a decorar meu quarto. Eu não tenho, né, eu não tenho uma formação, mas como eu já vejo, deixa eu ver, já vai para uns 7 anos que eu vejo só youtuber, influencers. Até comecei a fazer um curso online de design interior, mas não terminei. Mas assim, esse estilo, né, mais de decoração, eu gosto de poder, né, decorar o ambiente. E não é gastando muito, porque você não precisa estar gastando muito. Não é essas coisas assim que, de tudo mais caro, sabe, enfim, de estar colocando coisas modernas. Eu, por exemplo, lá em casa, tem muita coisa da rua, muita madeira que eu fiz de prateleira. Então, nada que seja assim, eu vou ter que gastar muito. Não, então às vezes esse pouquinho, esse passo a passo que você vai dando, que vai transformando a sua casa no dia a dia, porque a casa ela é feita diariamente, né? Ela vai tomando forma, ela vai tendo o seu formato a partir da sua essência, a partir do momento que você está vivendo. De repente você não está no momento bom, às vezes a casa fica um pouco desleixada,
Às vezes quando você arruma um trabalho bom, aí você começa a ter mais motivação, aí você começa a comprar algumas coisinhas ali, outra aqui. Mas não espere, né, para depois, né? Já começa hoje. Dá uma arrumada assim no banheiro, dá uma ajeitada na sala. E é por aí. E eu fiquei muito assim, muito emocionada mesmo. E tô emocionada de estar falando aqui com vocês, porque não foi fácil para mim, né, com meus 50 e poucos anos, né? Estou morando em outro país, às vezes a família, tem irmãos que falam, né, volta que não sei o quê. Mas ninguém conhece a história, que cada um tem a sua história, né? É uma pena que as pessoas do Brasil, eu falo assim, meus irmãos também, quando eu falo, vem pra cá pra conhecer, que a mente da gente muda um pouco. Sai um pouquinho daquele círculo vicioso do Brasil, sabe? É um círculo, né? Uma bolha, né? E a gente pensa diferente, a gente aprende muitas coisas, a gente começa a dar valor para pequenas coisas, a gente passa a ser um pouco mais humilde em outras. A gente valoriza mais esse aconchego, esse bem-estar. E a gente vai numa busca constante do autoconhecimento. E eu me coloquei muito assim para dentro, né? Para ter essa busca. Foram vários momentos de tristeza, que não foi só alegria, também teve momentos de tristeza, decepções, pessoas que te machucam, pessoas que não te reconhecem, que não dão valor, pessoas que não são gratas, né, pelo aquilo que você ajudou. Tem pessoas, isso vai ter na vida toda. Eu acho que na vida de cada um você tem esse círculo de pessoas que não te valorizam. Não espere muito do outro. Às vezes a gente espera e isso decepciona, né? E hoje eu estou muito mais entendendo muito mais isso quando eu vejo assim atrás aquilo tudo que eu fiz. Não me arrependo, porque eu acho que eu faria tudo novamente, assim, de ajudar, porque eu acho que a gente está aqui para ajudar, né? E eu acho que a gente não nega, né? A gente tem que ajudar mesmo e hoje saber dizer não, né? Eu acho que se dedicar mais a você mesmo, mas dizer não, mas servindo. É meio contraditório, né? Mas é você dizer não para as coisas ruins, não para as coisas boas, né? Se você está vendo que tem uma pessoa que não está te fazendo bem, é dizer não. Se você vê que tem um amigo precisando de ajuda, você vai e ajuda. Então é ter esse discernimento que eu acho que é importante também. Mas a casa, voltando aqui, falando da casa, ela é um reflexo muito seu interior. Daquilo que está no seu coração. Então hoje eu estou num momento mais, né, de busca com Deus, né, de espiritualidade, de buscar a Deus, de agradecer todos os dias, de ir à missa, de me confessar, de ter novas amizades, né, que têm os mesmos valores que eu. E aquilo que não edifica, não edifica. Então aquilo que não edifica, de tirar fora, aquilo que edifica você mantém, de procurar criar uma atmosfera gostosa na sua casa, com coisas, né, que te trazem paz. Você quer colocar uma plantinha, você quer colocar flores, você quer pintar de um amarelo, que eu já fiz isso, eu pintei, eu fiz um sol no quarto anterior. E aí depois eu vi que a tinta não era de água, era de acrílico. Nem sei o que o Landlord fez. Mas eu falei, nossa, tem tão pouco sol, né, na Irlanda. Então eu fiz um sol amarelo, coloquei um quadro assim no meio, ficou tão lindo. Então assim, são pequenos detalhes, pequenas ações que a gente toma e que pode ajudar no nosso bem-estar. Quando eu me mudei para esse estúdio, eu liguei para minha mãe chorando, olha, mãe, é tão pequeno,
é tão pequeno, né? E eu fiquei assim, tipo, será que eu vou conseguir morar num quartinho tão pequeno? Porque eu só vi aquele monte de saco, porque um monte de roupa, né? E eu colocava no saco preto de lixo. E eu ganhei 2 cadeiras do Landlord, uma mesa. E eu falei, será que eu vou conseguir me adaptar num lugar pequeno? E aí aos poucos eu fui ajeitando com o tempo. E depois eu fui doando coisas que eu não usava mais. Aí depois eu fui colocando plantinhas. Depois eu fui vendo. Aí cada hora era um olhar diferente. Eu olhava para um canto e falei, esse cantinho eu acho que pode ser isso. E isso nessa aprendizagem aí, que já tem 4 anos que eu tô lá, que eu construindo esse dia a dia, né? Depois o vídeo, ainda adquiri outras coisinhas, né? Eu vou fazer o vídeo no meu estúdio, pro meu canal. Né? Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários. Mas eu vou mostrar para vocês, né, os cantinhos e que eu fui decorando, a forma que eu fui fazendo. De repente eu posso fazer um vídeo curto, mostrando uma parte, depois mostrando outra, para não ficar um vídeo muito extenso. E essa redescoberta da Carla, né? E sentindo mais forte espiritualmente, mais tranquila diante, né, das tribulações e tendo a casa, tendo essa história para contar, né? E em relação à casa, porque foram vários obstáculos em relação à casa aqui. E aí eu vou contando também em outros vídeos, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas é isso. Eu espero que, né, assim, tipo, que vocês tenham gostado, né, desse meu desabafo. E um agradecimento assim do fundo do meu coração, né, que assim, ficou quentinho demais, né, eu ter lido tantos comentários e tendo esse carinho tão grande. E eu queria que vocês, né, pudessem compartilhar, compartilhar com amigas ou amigos, né, que a maioria aqui são mulheres, mas se vocês quiserem compartilhar desse meu agradecimento e dessa minha história, eu vou colocar mais vídeos e vou mostrar mais também dos prédios, a arquitetura aqui de Dublin, onde eu moro, e também de outros lugares, outros países que eu possa visitar. E gratidão e que Deus abençoe todos vocês e dá o seu like, né? Deixa então seus comentários, que é muito importante agora para o crescimento do meu canal, tá bom? Super beijo para vocês, tchau!